O livro O Meu Amigo Pintor, da escritora gaúcha Lígia Bojunga, né? É o tipo do livro que os leitores sempre ficam em dúvida se ele foi dirigido ao público infantil ou pré-adolescente ou ao público adulto. São livros como O Pequeno Príncipe, Alice no País das Maravilhas, De Repente nas Profundezas do Bosque, do escritor israelense Amos Oz, e tantos outros, né? É o que nós chamamos em literatura de livro em camadas, ou seja, uma criança ou um pré-adolescente é capaz de entender uma primeira camada, né, que é a camada mais superficial, mas o adulto vai apreender muitas outras mensagens, né, vai ser capaz de ler as camadas mais profundas. Então, esse é o tipo do livro que eu recomendo, seja você adolescente, seja você adulto, seja você idoso, né? Eu acho um livro muito gostoso de ler. Como é um livro que cai em alguns vestibulares, eu vou resumir, analisar e marcar os principais pontos para que você possa fazer uma boa prova. E se você não vai fazer prova nenhuma, fica comigo, né? Eu sou Miriam Bevilacqua, eu sou professora, jornalista, escritora, mestre e doutora em literatura, e você está no Biblion, que é o nosso canal de literatura. As pessoas às vezes me chamam de doutora nos comentários. Gente, eu só digo que eu sou doutora em literatura em vídeos que precisam serem falados como aula, né? E para que você saiba que, como eu sou uma estudiosa em literatura, que você pode confiar na minha análise, né? Tem muita análise no YouTube, então é só para você referenciar, mas não precisa me chamar de doutora, tá bom? Bem, o livro conta a história de um menino chamado Cláudio, né, de 11 anos, e do seu amigo pintor que mora no mesmo prédio, no apartamento de cima, e com quem o menino tem o hábito de jogar gamão. A gente sabe que o personagem narrador tem 11 anos porque tem um momento no livro que muita gente não se atenta, tem uma passagem em que Cláudio diz que no ano retrasado ele tinha feito 9 anos. Então, agora, no momento da história, ele tem então 11. A história começa em uma sexta-feira, né? O nome do capítulo é sexta-feira, e vai até o sábado da outra semana. Ou seja, vai abordar 9 dias, se eu não estiver enganada, são 9 dias, da vida da criança. O livro é narrado em primeira pessoa pelo menino, e isso é importante porque vai dar à história uma perspectiva infantil. Ou seja, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o pintor, sobre a amizade que ele tinha com o menino através dos olhos do Cláudio, através dos olhos de uma criança. Vamos saber então o que aconteceu com esse pintor, né? O próprio livro diz, né? O meu amigo pintor. Ele vai se tratar desse amigo, né? E por ser uma criança, ele ainda tem sentimentos, né, confusos, e ele não compreende tudo que acontece à sua volta, porque os adultos não lhe contam, né? Logo no começo, Cláudio começa falando das cores e de como o pintor tinha tentado lhe ensinar que as cores guardam muitas coisas e que quanto mais a gente fica olhando, quanto mais a gente presta atenção em uma cor, mais coisas saem de lá de dentro, né? Como se as cores também guardassem nossas memórias, nossos sentimentos bons e ruins, né? Uma série de outras coisas, não fossem apenas cores. Quando o pintor lhe disse isso, o menino não entendeu direito, mas naquele dia que o livro começa, olhando o álbum que ele havia ganho do pintor, né, o garoto finalmente compreendeu o que o pintor queria dizer.
E aí ele teve uma vontade enorme de ir no apartamento do pintor, lhe contar que finalmente ele tinha entendido. Mas ele nos conta que isso não vai ser possível porque o pintor morreu há 3 dias. Ou seja, o livro começa na sexta, o pintor tinha morrido na terça, né? Então a gente já de cara sabe que o pintor morreu. Não é uma coisa que é mistério. Morreu. Cláudio conta também que no apartamento do pintor há um relógio que faz um tic-tac, né, bem forte, e a cada meia hora faz um barulho ali diferente, e por isso é possível ouvir do seu apartamento. A família do menino, né, principalmente a irmã, o pai, a mãe ali, não gosta do relógio ser tão barulhento, mas o Cláudio gosta, né, porque ele imagina, ao ouvir o relógio, que seu amigo ainda está lá em cima no apartamento. Entretanto, depois de 3 dias, né, sem ninguém dar corda, é claro que o relógio vai ficando mais fraquinho até que finalmente ele para. E aí então o garoto diz que ficou tudo branco, branco como a cor do vazio, né? Então a gente vai estar sempre relacionando sentimentos e fatos a cores. E isso é importante, você não pode esquecer, né? Que essas cores elas têm memórias, né? Elas falam do tempo que o Bruno passou junto com seu amigo pintor. Além, claro, né, dos sentimentos que eu já repeti várias vezes aqui. Um dia, o Bruno, ali naquele espaço, sempre naquele espaço ali de 9 dias, um dia daqueles, uma garota da sua idade, que também mora no prédio, lhe diz que o pintor vai para o inferno porque ele se matou. Gente, isso é uma crendice, né? As religiões dizem que quem se mata vai para o inferno porque é um grande pecado tirar a própria vida. Quem acredita, tem muita gente que acredita nisso. Eu não acredito, né? Eu acho que é uma pessoa que estava doente, uma pessoa que estava sofrendo muito, né? E não é um grande pecado. Mas o garoto fica chocado em saber disso, né? E nos outros dias ele tenta entender por que o pintor que lhe deixou o tabuleiro de gamão se matou. No começo, a Clarice, que era uma antiga namorada do pintor e que frequentava ali o apartamento que o Cláudio conhecia, ela lhe mentiu dizendo que o pintor não havia se matado. Mas o menino acaba descobrindo, ouvindo uma conversa entre o síndico e os seus pais, que havia sido mesmo suicídio, né? Então, ele pensa que a culpa, né, do pintor ter se matado devia ser da Clarice, pois ela havia sido a primeira namorada do pintor, mas eles se gostavam muito, mas depois que o pintor se envolveu com política, eles se desentenderam, eles brigaram e não se viram mais, né? Porque ele foi preso. A Clarice se casou com outro homem, teve um filho, tocou a vida dele, e só anos depois, quando eles se reencontraram, eles entenderam ainda que eles se gostavam. O pintor queria que ela largasse a família e fosse morar com ele, mas a Clarice não quis, né? Então, por isso, o Bruno achou que tinha sido por causa dela, porque ela não tinha ido morar com o pintor. Então, um dia, quando a Clarice volta ao apartamento do pintor, o Cláudio fica sabendo, vai até ela e ele diz isso para ela, né? Ele diz o que ele estava pensando. E ela lhe explica que a culpa não era dela, que a culpa não era de ninguém. O pintor andava muito triste porque ele até tinha dito que não conseguia, tinha dito para Clarice, que ele não conseguia pintar o que ele sentia e que ele então sabia que jamais seria um grande pintor. Então essa tristeza dele é porque ele estava talvez frustrado como pintor, frustrado com a política, né, que tinha o prendido, e talvez também frustrado, claro, com seu relacionamento
amoroso. Mas a Clarice diz que eles tinham combinado que um dia eles iam ali morar junto, mas não deu tempo. O pintor também não explicou, né? Ele deixou uma carta para Clarice, mas nessa carta ele não explicou por que ele havia se matado. Ele só deixou um desenho de um cravo com margarida, que eram as flores que ela gostava, e um pedido de desculpas. Apenas isso. Aí ele pergunta, então, por que ela tinha mentido, por que ela não tinha contado que ele tinha se suicidado. E ela disse que era justamente para ele não ficar o tempo todo se perguntando o porquê. Porque, na verdade, é isso que a gente faz quando a gente sabe que alguém se mata, né? A gente fica querendo achar o motivo, a gente não pensa que a pessoa está doente. No fim, por alguns dias, o porquê do pintor ter se matado realmente começou a atormentar o pensamento do Cláudio. Mas aos poucos ele foi aceitando, como se o pintor fosse tudo aquilo. Ele era o jogo de gamão, ele era as cores, ele era o amigo, ele era o relógio e também era um porquê que nunca teria resposta. E aí então o livro termina, né? Vamos então a uma breve análise para você perceber alguns pontos que são importantes. Os temas que predominam na história são, claro, a amizade entre uma criança e um adulto, mostrando que, apesar da diferença de idade, né, isso não é um empecilho, né? Você pode ter dois amigos de idade muito diferentes. Tem um trecho que eu gosto bastante, né, que eu quero ler para vocês, falar para vocês, em que o menino se lembra de um dia que ele perguntou ao pintor como que o pintor gostava dele, né? E aí o pintor respondeu, abre aspas, né? O pintor respondeu: depende. Tem dias que eu gosto feito pai. Fico com pena de você não ser meu filho, de não poder dizer, fui eu que fiz esse garoto legal. Aí ele conta que o pintor meio que riu, né? Depois ficou sério novamente, sentou ali no cavalete e começou a pintar. Mas também, né, ele continuou falando, abre aspas de novo. Mas aí, no outro dia, eu não tenho vontade nenhuma de ser teu pai. Quero só ser teu amigo e pronto. Mais uma vez ele interrompe o que ele está falando, ele pinta mais um bocado e aí ele continua, abre aspas. Às vezes eu gosto de você porque você é o meu parceiro de gamão. Outras vezes porque eu tinha vontade de ser você. Quer dizer, de ser criança de novo. Então é isso. Cada dia eu gosto de você de um jeito. E se a gente junta tudo que é jeito, vê que gosta bem grande, vê que é amor. Fecha aspas. Eu acho lindo esse trecho, né? É uma definição de amor muito bonita entre uma criança e um adulto. Outro tema é a questão da morte, né? Claro, principalmente o suicídio, que é tão difícil de entender. Quanto mais, então, para uma criança. E eu gosto desse livro ser abordado muitas vezes para um público mais jovem, porque isso é um assunto que precisa ser trazido. Entretanto, ao escolher um narrador criança, a autora, ela dá uma certa leveza a esse tema, né, da morte e do suicídio, que é um tema tão pesado. Há um trecho que demonstra como ele assimila as cores a tudo e também a entender a morte, né? Então, o trecho abre aspas, acho que é por isso que eu olho tanto para o vermelho que ele pintou aqui no álbum, para ver se eu entendo. Para ver se eu entendo por que tem gente que se mata. Fecha aspas. No fim, o garoto acaba vivendo o luto, né, de uma maneira até satisfatória,
e assimilando a perda, né? Mostrando então um amadurecimento. Então é fundamental, a gente não pode evitar alguém de passar pela perda, né? Faz parte do processo. Então acho que a autora teve muito essa sensibilidade. Um terceiro tema que não chega a ser muito aprofundado é a questão da política, da perseguição na época da ditadura, né? É dito que o pintor havia sido preso e isso havia alterado completamente a sua vida e o seu relacionamento com a Clarice, né? Ele que não entendia, né, por que eles se desentenderam, porque ela não entendia por que o namorado tinha de se envolver, já que, abre aspas, em vez de gostar só dela, ele tinha dado para gostar de tudo quanto é brasileiro igual, fecha aspas. Então, dizendo, né, que a pessoa se arriscava na política porque gostava do povo brasileiro. A estrutura narrativa é muito simples, a linguagem é bem coloquial, fácil de ler. Em alguns momentos ele usa inclusive a oralidade, como se aquele narrador, né, aquela criança, tivesse se dirigindo diretamente a nós leitores. Quer um exemplo? Eu tenho um exemplo no trecho, abre aspas, que ele está falando. Mas não era isso que eu queria contar. Eu queria era dizer que na terça-feira, quando eu cheguei da escola, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido. Fecha aspas. Então, se ele está contando para nós leitores, né? É a oralidade. Sai da escrita e vai até para o oral. Os capítulos, como eu já disse, são divididos em dias, não são todos os dias, mas naquele período, né? E como eu já disse, são capítulos curtos. Apesar do período do luto estar bem marcado pelos dias da semana, a gente não sabe em que ano a história ocorre. Imagina-se então que seja durante o período da ditadura militar, mas como a ditadura militar durou muitos anos, a gente não sabe exatamente qual é o momento da história. Já a ambientação, ela se passa em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é uma cidade famosa pelos seus nevoeiros. E esses nevoeiros também aparecem no livro, né? E já que o nevoeiro, ele tem uma simbologia muito forte, porque ele é algo que embaça a vista, que esconde ali tudo que está no nevoeiro, mas praticamente o nevoeiro é o branco, ele não é nada, né? Então, se você for linkar, ele não é nada. Perceba que em nenhum momento nós ficamos sabendo do nome do pintor, porque isso não é importante. O que era importante era a característica daquele personagem, né? O que importa é o significado daquele artista na vida da criança. Então, é tudo muito sutil, é muito bonito, né? Eu gosto quando o escritor não cai no erro, na armadilha de querer explicar tudo. Além da história, há um texto no final, né, intitulado Pra Você Que Me Lê, né? Aqui tem um final, né? Em que a autora, ela nos conta um pouco dos bastidores do livro, né? Conta como esse livro nasceu de uma encomenda para acompanhar 9 telas da famosa pintora Tomi Otaki. Você deve ler esse texto também, porque é muito interessante, né? Conhecer o processo de criação de um livro e também da edição, né? E saber como que um artista se sente em relação à sua obra. Eu gosto que a Lígia, nesse texto, ela fala bastante sobre isso, né? Essa coisa de escrever sob encomenda, né? O que é isso para um artista? Na verdade, o livro que ela escreveu sob encomenda era muito diferente desse, né? Mas mesmo com a transformação para o meu amigo pintor, né? O tema e a influência das cores foi preservado, né? Foram preservados. Assim, por quê? Porque eram telas, né? Então a cor
da pintura era uma coisa que ela usou no texto. Então, no livro, a morte é vermelha, a alegria é amarela e o branco é o nada. Então, é bem legal de você perceber isso. Em 82, a Bojunga recebeu o prêmio Hans Christian Andersen, que é o prêmio mais importante de literatura infantil. É um Nobel de literatura infantil. Então, você percebe a importância da sua obra. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de também acompanhar minhas crônicas, que eu publico todas as terças-feiras nesse mesmo site, de deixar seu like, de se inscrever no canal. E se você vai prestar vestibular, reveja esse vídeo nas vésperas, assim como todos os outros que tem aqui no canal. Um grande abraço e boa prova!